Todos os dias, 17 pessoas morrem afogadas no Brasil. 3 delas são crianças de até 14 anos. Só em 2016 foram 913. São casos desse tipo que o Ministério da Saúde está atento e que mostram que o afogamento também está entre as maiores causas de morte acidental entre crianças na faixa de 1 a 4 anos. Nesses casos, a grande vilã é a piscina. Por isso, pais e responsáveis precisam ficar sempre atentos para evitar esse tipo de acidente. Os pais são cuidadores, né? Eles precisam ficar atentos aos acidentes domésticos, todos eles, né? Exatamente. Inclusive a piscina, que é tipo a grande vilã nesse caso de afogamento aí dentro de casa. Mas não só a piscina, tem que tomar cuidado em todo momento. Por exemplo, tem o Ministério da Saúde, principalmente os Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda e orienta que não pode existir dentro do ambiente de uma criança, por exemplo, um bebê, um nível de água de 3 a 5 centímetros. Que só esse pouco de água é capaz de causar um afogamento na criança. Inclusive que a gente vê no histórico das manchetes, né, do jornalismo, bebê se afoga em balde. Isso, né? Exatamente. Ele então, cai, né, o pezinho do corpo. E pende com a cabeça e não consegue sair. Um bebê não consegue cair. Bebê, por algum motivo, bate a cabeça e cai com o rosto encostado no chão. Se tiver um nível de água ali, ele é capaz de deglutir aquela água, aspirar e se afogar só naquela pequena quantidade de água. E nós estamos falando de uma criança normal, com todo o seu conjunto respiratório funcionando. Mas a água, por incrível que pareça, nesses centímetros que o senhor revelou agora, ela se torna, assim, um vetor de morte, não é? Isso. É fatal, porque a aspiração de água vai para o pulmão. O pulmão é o local onde a gente faz as nossas trocas gasosas, né, que é oxigênio, o nosso sangue. Então, imagina um pulmão cheio de água, onde não entra ar, o sangue não vai conseguir ser oxigenado e vai sofrer dano cerebral, dano cardíaco. Então, a criança evolui fatalmente para óbito ou deixa sequelas que nunca serão recuperadas. Então, nós não somos peixe nem sapo, exatamente, né? Nós não conseguimos respirar com água, então não tem que ter o ar mesmo lá. O senhor, pelo que o senhor está falando, o pulmão está limpo, né? Isso. Por isso que o pediatra tem um cuidado de auscultar os brônquios, às vezes, se tem uma pneumonia, se tem secreção, porque tudo isso influi. Imagine um pulmão cheio de líquido. Não consegue fazer troca gasosa e tem aqueles afogamentos que são fatais, que a gente não consegue reverter, e tem os afogamentos que são os quase fatais. Que aí é aquela criança que fica submersa, a gente consegue tirar a criança da água, consegue fazer a ressuscitação cardiopulmonar, ela consegue voltar à vida, a respirar, mas aquele tempo que o cérebro ficou sem oxigênio causa lesões e aí a criança fica acamada, com sequela neurológica, não consegue falar mais, não consegue comer, não consegue sentar e fica acamada pelo resto da vida. Então, a prevenção é a arma principal nesses casos de afogamento. O grande problema também do afogamento é a conexão com o cérebro, né? O ar que vai ao cérebro. Isso. Né? O ar, o oxigênio, que chega no pulmão, aquele oxigênio consegue oxigenar, o pulmão consegue oxigenar o sangue e o sangue que sai do pulmão vai para o coração e depois para o cérebro todo oxigenado. Então, se eu tenho água no meu pulmão, eu não consigo oxigenar aquele sangue que está passando ali e o cérebro não vai conseguir tirar o substrato principal dele, que é o oxigênio. Nós estamos falando, por exemplo, de água limpa. Você imagine uma água suja, né? Crianças que se afogam numa cacimba, numa fossa, numa lagoa. Imaginar que tipo de água nós temos ali, né? Exatamente. Então, além do problema da falta de oxigenação, você aspirar uma água contaminada, suja, além disso, eu posso salvar aquela criança, mas ela depois disso pode desenvolver uma pneumonia, né? Porque vai estar com aquela contaminação toda no pulmão e depois disso, além de toda a sequela que ela teve por causa do afogamento, ainda vem uma infecção logo em cima. Vetor de tuberculose também?
Hepatite? Hepatite, principalmente. Hepatite, tuberculose não, porque é muito mais via respiratória. Uma pessoa que está com tuberculose que pode transmitir para outra. Mas hepatite é um fator, leptospirose também. Leptospirose. Água suja. Isso. E preciso cuidado também com relação, nós estamos na quadra chuvosa, crianças que gostam de brincar, por exemplo, no dique estrada quando está alagado, né? Sim, isso é perigosíssimo. Você pode não se afogar, mas... Pegar é um vetor de várias infecções, né? Principalmente a hepatite A, que tem bastante nessa época do ano, água contaminada, e a leptospirose. O triste é saber, por exemplo, que no salvamento da Tailândia, né, um mergulhador experiente terminou morrendo afogado. Então, os acidentes acontecem, né? Tem grandes pesquisas aqui no Brasil que eles entrevistaram o afogado logo após ele ter sido afogado, ter sido salvo, né? Ou que ele quase se afogou. E eles viram que 80% das pessoas que se afogaram relatavam que sabiam nadar. Então, tem que tomar cuidado, não é tipo você sabe nadar, mas tomar cuidado, o local que você está mergulhando, checar a profundidade, checar a correnteza. Então, tem que checar isso tudo antes de você entrar no local desconhecido. Os acidentes acontecem. Com Alguém certeza. pode puxar você, aí você engoliu um pouco d'água, aí você não tem mais controle, né? Você se afobar ou se agoniar ou criar um pânico, né? Isso. Então você vê, mais da metade das pessoas que se afogaram relatavam que sabiam nadar. Então, você saber nadar, claro que contribui bastante no salvamento, mas não é fator determinante. Tem uma experiência de um pessoal que a gente conhecia, isso foi na Jatiuca. O cidadão ingeriu uma certa quantidade de bebida alcoólica e caiu. Quando ele caiu numa poça d'água. E ali ele ficou. Você vê, a quantidade de água, foi uma poça d'água. Então, agora, a coisa mais triste é você construir uma piscina para o lazer da família ou ir morar num lugar onde tem uma piscina e ter a perda de um ente querido, de um filho, por conta desse lazer. Então, assim, aquilo que a gente estava conversando, a prevenção é a nossa arma principal para não acontecer esse tipo de acidente. Então, a principal coisa que a gente tem que fazer numa casa ou num ambiente que você vai morar, vai em casa alugada, é fechar a piscina. Os 4 cantos da piscina têm que ser fechados por uma cerca. A cerca de, no mínimo, 1,50 m, né? E a porta dessa cerca tem que ser aquela porta que tem a fechadura em cima, que a criança não consegue alcançar. Então, a piscina tem que estar totalmente isolada. Né? É uma das principais coisas. E ficar atento sempre, né? Mesmo que sempre. Se você abrir, vamos dizer, para o banho, para o lazer, e a criança está ali, não tirar o olho. Não tirar o olho. Olha, é um segundo, questão de segundo. É imediato. Então, a primeira coisa, largar o celular. Nada de ficar no celular olhando, trocando mensagem à criança na água. Você tem que ficar o tempo todo olhando para a criança. Uma coisa muito interessante é que criança não se afoga como adulto. Adulto, quando se afoga, pede socorro. Criança se afoga silenciosamente. Por quê? Porque ela não consegue. Será ela luta lembranças da gravidez, Não sei, assim, mas criança entre 1 Porque e 9 quando a gente nasce, a anos... gente é envolvido em líquido, né? Isso, a gente tenta ir à superfície, gritar por ajuda, gritar por socorro, mas criança se afoga e... Ela não tem consciência do que está acontecendo. Ela não tem consciência do que está acontecendo, está só desesperada e no desespero não pede ajuda. Então, você está a alguns metros de distância, né? A criança vai perder a criança porque ela vai se afogar. Então, tem que estar sempre de olho. A primeira coisa, fechar. Se tiver aberto, e você tem que estar lá supervisionando a criança o tempo todo. E a recomendação é que você esteja até dentro da água, a 1 braço de distância da criança. Porque como é tão rápido, tem que ser muito rápido você poder socorrer ela. Então é só você estender o braço. Seria um exagero que as famílias fizessem cursos de salvamento aquático ou reanimação? Essa é a terceira recomendação. Tem que ter isso. Além de você estar presente, você tem que saber como lidar na hora que a criança se afogar. Então, tem muitas pessoas que se desesperam, a criança está lá afogando, tira a criança está desacordada, não tem ninguém, sai correndo para
chamar ajuda. E a ajuda mais próxima... esse tempo da ajuda pode ser fatal. Pode ser fatal. Então, a ajuda mais próxima está distante, então você tem que começar a fazer a ressuscitação cardiopulmonar naquela criança. Respiração boca a boca, massagem cardíaca. E se tiver alguém junto com você no momento, você pede para uma pessoa e pedir ajuda, né? Ligar 190, por exemplo, 192, e você fica lá fazendo a reanimação na criança. A gente vê muito em filme, porque poucas pessoas passaram por momentos como esse, né? De ter uma pessoa se afogando, quer seja um ente querido, quer seja um desconhecido, quer seja, enfim. Mas a gente vê muito em filme. Aquilo funciona mesmo? Funciona. Todo aquele trato ali, aquele socorro? Sim, tem que ser a principal, porque é fundamental porque na hora que a criança está afogada, a primeira coisa que acontece é que o coração para de bombear o sangue. Então, aquela massagem que a gente faz no tórax é para, como fosse mimetizar um coração funcionando. Eu estou apertando o coração, porque o coração ele fica entre dois ossos. Ele vai numa frequência Ele também, vai né? numa frequência. Então, tem que ser uma frequência de mais ou menos 100 por minuto, né? Fazer a massagem cardíaca, apertando e afundando o tórax da criança mais ou menos uns 2 a 3 centímetros, né? Principalmente com essa exagerar, parte. Né? Isso, não, nesse momento tem que fazer com vontade mesmo, não pode ser de qualquer jeito. Então, numa frequência boa. Mas depende. E apertando o tórax da criança. Um homem com mais de 100 quilos em cima de uma criança de 2 anos, né, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter a técnica para não piorar a situação. É importante fazer o curso justamente para saber a técnica, o quanto que vai aprofundar o tórax da criança, isso tudo. Então, fazer o curso de reanimação é fundamental. Tem que ter pelo menos noções do que fazer até a ajuda chegar. Quanto tempo, mais ou menos, é preciso? Depende, caso a caso? Depende de caso a caso. A recomendação, tipo, mesmo você sendo um médico que está lá no momento e fazendo, você só vai parar de fazer a reanimação cardiopulmonar na hora que chegar um monitor cardíaco e o oxigênio, a medicação, para saber se vai continuar ou não a ressuscitação. Então, só parar quando chegar a ajuda. No imediatismo, continuar no procedimento até chegar ao socorro. Isso, exatamente. Esperar chegar ao socorro, nunca se desesperar, botar a criança dentro de um carro, sair em direção ao hospital. É bem melhor você ficar ali e ficar fazendo a reanimação da criança enquanto a ajuda chega. Já aconteceu algum caso da reanimação acontecer e chega a ambulância, não vai não, para o hospital, vai ficar aqui, já está melhorzinho, e ali acontecer da morte? Porque veio o impacto depois? Não. Um infarto fulminante, por exemplo? Não, o que é importante é depois de um afogamento ou quase afogamento, essa criança ser avaliada no hospital. Hospitalizada. Então, sempre é chamado socorro, o socorro chega no local, faz os cuidados necessários e é encaminhado para o hospital. Conversamos com Marcos Gonçalves, pediatra. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá!